Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, e disse-me um dos anciãos, versículo 5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a rei de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Amém? Podem sentar. Deus, o Senhor abençoa a leitura da palavra. Amém? Vamos preparar o nosso espírito, a nossa alma para a palavra agora. Nós estamos a concluir o estudo da adoção espiritual. A adoção, nós vimos, não é exatamente aquilo que se calhar outros ministérios trariam. O Senhor me chamou e me tomou a mim para a sua família. A adoção espiritual é mais do que isso. É mais do que nós vimos justificação. A adoção espiritual é aquilo que o Senhor faz, é um processo na nossa vida. Começa realmente com a justificação, quando o Senhor nos chama do mundo, mas vai e continua. É muito mais do que apenas justificação. E nós vimos a semana passada que implica aquela palavra redenção, implica esse processo na nossa vida. Nós temos visto a adoção em várias escrituras. Nós vemos que Efésios capítulo 1 é o capítulo onde Paulo fala da adoção. Nós vimos na semana passada a vida de Ruth. E o que é que Ruth tipifica para o crente? Nós vimos que havia 4 fases na vida de Ruth. Ruth a tomar a sua decisão, Ruth a servir, Ruth a descansar e depois Ruth a receber a sua recompensa. E hoje vamos tocar um pouco nisso também, mas vamos entrar por uma nova perspectiva como conclusão daquilo que é a adoção espiritual, daquilo que a adoção significa para nós. A adoção é basicamente a redenção, tirar-nos da escravidão, tirar-nos e trazer-nos como completamente livres para o reino de Cristo. E a adoção é depois do nosso treino, depois da nossa educação e instrução, espiritualmente falando, agora é Deus, vendo que nós estamos prontos para o serviço, chamar-nos e colocar sobre nós essa responsabilidade. Amém? Agora, este meu filho foi treinado e está pronto a ser incumbido do meu nome, da minha herança, e ele agora tem na sua mão o penhor da herança, o Espírito Santo. Amém? Que é o que Paulo chama o penhor da nossa herança. Então, Deus vê que nós estamos agora prontos para o serviço, estamos maduros para isso, e Ele agora põe-nos ao serviço, Ele agora dá-nos o Espírito, Ele agora cobre-nos com o seu nome, Ele agora chama-nos para a sua família. Amém? E essa é a adoção espiritual, colocados em posição no corpo. Amém? Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 5, é uma escritura que nós bem conhecemos já, e nós vemos um livro que está selado com 7 selos e nós sabemos que é o livro da redenção. Daí esta ligação ao nosso estudo da adoção. E depois João viu que ninguém era digno e foi por isso que ele chorou. Há quem diga que João chorou por ele não ser digno. Não, uma pessoa que está aqui no céu não vai ter este tipo de sentimento tão fraco. Amém? Uma pessoa que está no céu é uma pessoa que tem que ser digna de estar no céu. Tem que ser digna de estar na presença de Deus. Amém? Então João chora porquê? Porque realmente ninguém fora achado. Nenhum homem. Amém? Ora, se ninguém fosse achado, nenhum homem fosse achado,
toda a humanidade estaria perdida. Toda a humanidade, ninguém teria qualquer hipótese, porque a redenção, o tirar a pessoa do mundo e trazê-la para Cristo, estaria completamente fora de hipótese, se não houvesse a redenção. Amém? Não seria possível chamar as pessoas a um verdadeiro arrependimento. Seria tudo da boca para fora. Amém? Porque a redenção, o cobrir pelo sangue, não seria possível. Mas surge um cordeiro que é digno de tomar o livro. Ora, acontece que este cordeiro se tornou parente nosso, como nós vimos a semana passada. Ele é parente nosso. Ele veio, tomou a forma humana, tomou um corpo humano para nos poder redimir. Ok? Agora, estava aqui gente que seria digna. Estavam aqui anjos. Estavam aqui os querubins. Estavam aqui aqueles seres celestiais. Mas eles não foram dignos pelo princípio de que teria de ser alguém parente nosso. Teria de ser alguém, como vimos a semana passada, que fosse próximo do ser humano. Fosse alguém que tivesse passado pela mesma carne por onde nós passamos. Amém? Amém? Alguém que tivesse sobrevivido a toda a tentação, a todo o escárnio, a toda a batalha e tivesse resistido a tudo isso e tivesse vencido não só a tentação, não só o pecado, mas também a própria morte. Tinha de ser alguém assim. Amém? E só este cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo é que foi achado digno. Porque ele se fez parente nosso, passou toda essa provação, toda essa luta, toda essa batalha e saiu vencedor. Amém? Um dos anciãos disse a João: não chores, está aqui o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro, para tomá-lo, para o abrir, para desatar os selos e ele viu que era um cordeiro que tinha sido morto. Amém? E nós sabemos então que Cristo pôde tomar o livro da destra daquele que estava assentado no trono. Ora, o profeta diz que quando o trono tem misericórdia, ele está aspergido, ele tem sangue no trono, mas depois há um tempo em que o santuário é limpo e aí ele passa a ser um trono de juízo, enquanto o sangue sair desse trono. Ora, quando o cordeiro sai, o cordeiro está no trono, certo? O cordeiro está na destra, amém? Ele ascendeu ao céu e foi à destra daquele que está sentado no trono. Ora, ele está lá a fazer intercessão. Amém? Nós sabemos isso. Ora, quando este cordeiro sai e toma o livro, nós sabemos que passa agora. Ele agora é o leão da tribo de Judá. É um momento de juízo agora para o mundo. Amém? Ele termina a sua obra de redenção, o que o profeta chama de redenção plena, redenção completa. Ele toma o livro na sua mão, desata os selos e a partir daí aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são agora plena posse sua. Ele vem reclamar aquilo que é seu. Ele vem tomar aquilo que é seu. Amém? Agora, nesse momento, o nosso corpo terá de ser feito também à sua imagem. Porque este corpo nunca vai nascer de novo. Amém? Agora, a nossa alma nasce de novo. E depois nós vemos que naquela altura será a plena, a completa redenção. Amém? Ele toma para si tudo a sua posse e nós teremos um corpo transformado. E o profeta diz agora nós estamos a aproximar desse tempo, nós estamos a chegar a essa altura. Nós estamos nesta era, agora está a haver uma limpeza, uma purificação do santuário e o juízo depois vem sobre a terra quando isso acontecer. Amém? Veja, enquanto o sangue está lá, enquanto o sangue está colocado lá no santuário, Deus não pode destruir esta terra. Amém? É por isso que a terra caminha cada vez mais em juízo, mergulha-se cada vez mais em pecado, em depravação, mas Deus ainda não pode julgar esta terra, porque, por um lado, podemos já, se calhar, por algumas coisas que o profeta diz, podemos ver que muito provavelmente a taça da ira está muito perto de estar cheia, se calhar até já está a ficar cheia, se calhar até já está cheia.
mas ainda estão filhos e filhas de Deus aqui na terra, sobre quem o juízo não pode vir. A noiva não passa por tribulação, amém? A noiva não passa por isso. Ora, então ele não pode destruir a terra. Enquanto Deus olhar e vir sangue sobre a terra está livre dos juízos em plena força de Deus. Amém? Os juízos já começam a vir aos poucos. Amém? Mas a Bíblia diz que isso é suposto que isso aconteça. Ouvir-se falar de guerras, ouvir-se falar de rumores de guerras. Mas, agora, toda a gente está bem aos olhos de Deus porque o sangue está sobre a terra. Amém? Há uma expiação feita por todos. Mas, quando alguém não aceita esta expiação e não vai completamente à presença de Deus, essa pessoa é um pecador e passa para lá da misericórdia. Amém? Passa para lá da misericórdia. E aí o profeta diz, quando você se põe na presença de Deus e não é digno de lá estar, está-se a julgar a si mesmo. Essa pessoa está a entrar ela mesma em condenação. Amém? Porque é que quando depois no julgamento do trono branco, é um julgamento, porquê? Porque as pessoas estão a vir à presença de Deus quando muitas delas não são dignas. E o que é que acontece? Há juízo, é trazido, abrem-se os livros, essa pessoa, a sua vida é exposta ali, a voz da palavra vai soar e as palavras que aquela pessoa recusou vão soar lá. E ela entrará em condenação. Porquê? Porque está a ir à presença de Deus, é um momento em que vai à presença de Deus sem ter a capacidade para tal, sem ter o seu corpo, a sua alma preparada para tal. Então só resta juízo. Amém? Agora, veja um selo, nós vemos aqui no versículo 1, na destra do que estava assentado sobre o trono estava um livro selado com 7 selos. Amém? Agora, à destra, repara, o selo representa um produto final. Amém? Um produto final. Algo que já foi testado, provado e depois foi selado. Amém? É assim que o revisor faz quando, antes de expedir alguma mercadoria, ele vai, ele vê a mercadoria a ser levada para dentro do caminhão ou do comboio de mercadorias e ele vê essa mercadoria, ele olha para os papéis, ele vê a mercadoria saiu do armazém X, veio para o vagão Y, para o contentor Y, ele verifica que a mercadoria está na quantidade certa, está bem acomodada, está bem catalogada e ele depois coloca o seu selo sobre essa mercadoria. Esse selo só vai poder ser aberto no seu destino. Até lá ninguém tem o direito de abrir, de romper esse selo. Ora, é a mesma coisa aqui. Amém? É a mesma coisa. Agora, connosco é a mesma coisa. Nós somos um produto final. Ele já foi testado, provado, no fogo até. E só no fim é que o Cordeiro vem e ele é o destino para esse povo. Amém? Nós estamos no caminho para a terra prometida e quando lá chegarmos o Cordeiro é quem pode tomar posse desses filhos e filhas de Deus. E ele vem e abre, ele rompe esse selo. Porquê? Porque ele é o destino final, ele é o proprietário. Amém? Agora, é aí que nós temos então o penhor da nossa salvação, como Paulo falava em Efésios capítulo 1. Agora nós estamos selados com o Espírito Santo. E isso é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. A Bíblia diz, todos os que ele conheceu, ele chamou. Todos os que ele chamou, ele justificou. E todos os que ele justificou, ele já glorificou. Amém? Desde o princípio, Deus, na sua mente infinita, ele viu a sua igreja, ele nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para lhes dar vida eterna no fim da era, no fim do mundo. Amém? Estarei convosco até em vós, até ao fim do mundo. Ou pode ser também até ao fim da era. Amém? O que é que nós temos? Nós temos a evidência, a prova de que Deus vive. Amém? Porquê? Porque estamos revestidos do Espírito Santo.
Agora, há muita gente que não faz a mínima ideia do que é o Espírito Santo e depois fica desagradada com Deus, porque acha que tem o Espírito Santo. Amém? Mas se nós não conhecermos, até sabermos o que é estar revestidos pelo Espírito Santo, a nossa vida vai ser sempre decepcionante para nós mesmos. Nós vamos cometer erros que não devíamos cometer, nós vamos pensar coisas que não devíamos pensar, nós vamos tratar pessoas da forma que não devíamos tratar. Porquê? Porque o Espírito Santo faz a obra em nós, de dentro para fora. Amém? Agora, essa é a prova de que Deus está connosco. Nós temos a prova de que Ele não nos abandonou como Ele prometeu. Não vos deixarei órfãos. Certo? Foi uma promessa. Agora, nós pertencemos a Ele e Ele pertence-nos a nós. Nós, no nosso corpo, somos tabernáculo do Espírito Santo. Amém? É o que Paulo diz. Amém? Cuidai do vosso corpo, porque é tabernáculo do Deus vivo. Amém? E clamamos a Abba Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados, firmes em Cristo. Amém? Estamos à espera da adoção completa. E o que é? O que é isso? É Ruth a receber a sua herança, a sua recompensa. Amém? Agora, quando é que isto vai acontecer? Na primeira ressurreição. A adoção completa na primeira ressurreição. E qual é a primeira ressurreição? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Aí isto vai acontecer. É aí que os nossos corpos vão ser transformados. Destas criaturas más, malignas, em que nós estamos, e vamos ter um corpo como o próprio corpo glorioso de Cristo. Amém? Porque nós o vamos ver como Ele é e nós vamos ser como Ele. É o que a Escritura nos promete. Amém? Agora, a Igreja nunca se pode comparar com o mundo. Amém? Apesar de nós estarmos neste corpo, nós não nos podemos comparar com o mundo. E quando a Igreja tenta se comparar com casas de entretenimento, a Igreja está fora do seu lugar. A Igreja está fora do seu lugar. Porquê? Porque essas casas de entretenimento, essas casas de espetáculos, amém? São a base, o fundamento deles é o espetáculo, amém? É o entretenimento. Agora, a Igreja, a base dela tem de ser a Escritura, tem de ser Cristo. E se eles quiserem Cristo, eles que venham à casa de Deus. Se a Igreja quer entretenimento, então a Igreja tem de parar de se chamar Igreja e passar a chamar-se casa de entretenimento. Amém? Porque não é isso para que nós fomos chamados. Ok? Mas muita gente gosta de entretenimento, acha que a Igreja deve ser um lugar onde as pessoas se sintam entretidas, passem um bocado, ouçam umas piadas e depois então voltem à sua vida. Mas não é isso para o que Deus nos chamou. Amém? Ele chamou-nos para nós conhecermos a verdade e sermos alimentados pela verdade. Ok? Pode não ser um discurso popular, mas nós estamos aqui para ser alimentados pela verdade. Amém? Agora, nós temos então alguma coisa que eles não têm. Amém? Nós temos Jesus, nós temos Cristo. E então, se eles quiserem isso, nós temos de permanecer em Cristo. E se os outros quiserem Jesus, eles têm que vir até nós. Eles têm que vir aqui. Amém? Se nós vamos onde eles estão, nós estamos a sair do nosso terreno. Nós estamos a sair da nossa base. Certo? Agora, vemos aqui algo que estava perdido. Aqui em Apocalipse, no capítulo 5, havia algo que estava perdido. A Bíblia diz aqui, no livro aqui, que algo nos redimiu. Nós estamos redimidos de quê? Em algum lugar nós devíamos estar perdidos. Antes de sermos redimidos, nós fomos redimidos porque estávamos perdidos. E toda a herança que nós temos foi também ela redimida. Então nós devemos ter alguma coisa, em algum sítio, que nós não temos agora, que este Cordeiro veio redimir. Veja, foi dado a Adão ter a vida eterna. Ok? Foi-lhe dado isso. Ele tinha isso. Agora,
quando houve a queda, Adão perdeu essa propriedade que lhe tinha sido dada. Essa coisa que lhe tinha sido confiado. Amém? E ele perdeu. Ok? E ele perdeu-a para Satanás. Satanás tomou posse disso. Tomou posse disso. Adão foi descuidado e ele não redimiu os seus direitos. Porque ele não podia. Agora, Satanás, que não é o detentor, o proprietário certo e digno disso, no entanto, ele tem isso na sua mão. Ele é o Deus desta terra, ok? Não é porque ele a tenha seja o herdeiro certo, o herdeiro correto, no entanto, ele tem isso na sua posse. A morte está nas suas mãos, a terra está nas suas mãos, o mundo pertence-lhe, todas as nações lhe pertencem, como ele disse a Jesus, e Jesus não negou isso. Agora, ele governa e controla o mundo inteiro e tudo no mundo é de Satanás. Agora, ele possui isso, mas não é o detentor certo, correto disso. Agora, quando o detentor certo, Adão, o perdeu isso, só há uma forma de poder ser redimido. E nós vimos a semana passada. Era com um redentor parente. Amém? Alguém que seja perto o suficiente para tomar isso. Agora, um parente próximo é o único que pode redimir novamente essa propriedade que foi perdida. Agora, claro, isto foi no nascimento virgem de Cristo. Amém? Se nós voltarmos ao Velho Testamento, aqui diz o profeta, Levítico 25, lá temos as leis, se for ver as leis da redenção. Agora, se um homem ficasse pobre e perdesse alguma coisa para outro homem, a única forma em que ele podia redimir, trazer de volta, estava cativo e ele pode voltar a trazer para si, era por um parente próximo. Mas, finalmente, deve voltar para este proprietário. Este homem só pode reter aquilo por um espaço de tempo. Diz o Levítico, diz as leis da redenção. Tem de voltar para o proprietário original. Amém? Tem de voltar para ele. Agora, ele só pode ter o título da propriedade, ou a escritura da propriedade, como nós chamamos aqui, até que a dívida fosse paga. Amém? Como uma casa de penhores. Eles ficam com aquilo até que a dívida seja paga novamente. Amém? Mas tem de vir o homem certo. Ok? Eles, lembre-se, quando nós vamos a uma lavandaria, nós entregamos algo que é nosso, por exemplo, uma roupa nossa, nós trazemos um papel, ok? E mais ninguém pode ir levantar aquela nossa roupa, porque há ali um número de série, há ali qualquer coisa que mostra quem é o verdadeiro proprietário. Amém? E se nós perdermos o nosso papel, nós não podemos mais ir buscar a nossa herança. Mas se quando alguém chegar lá com o papel, com o mesmo número de série, com a prova de que a roupa foi entregue e o preço foi pago, nós podemos voltar a tomar aquilo que é nosso. Agora, o profeta mostra aqui um exemplo. Se eu tivesse um terreno, uma propriedade, e eu a perdesse, ou eu a vendia aqui ao irmão Neville, e ele era o proprietário agora, e ele tinha posse disso, ele podia vir aqui e podia cultivar esta terra, ele podia fazer construções, ele podia tirar do fruto daquela terra e assim por diante, mas na verdade ele apenas tinha na sua mão o título da propriedade, a escritura da propriedade. Ele não podia, segundo o Levítico, segundo as leis da redenção, ele não podia ser o proprietário legal daquilo. Ok? Era assim que isto funcionava. E é assim, a lei de Deus funciona assim. Então, se um estranho, ou neste caso o profeta fala do pastor da igreja, o irmão Neville, ele vinha outra pessoa que era proprietária, ele tinha então o título da propriedade. Agora, o meu próximo parente, e o profeta diz, o meu filho, por exemplo, que fosse a relação de sangue, que fosse familiar, então, se ele viesse, este estranho, este estrangeiro, ou esta pessoa que tinha a propriedade, não podia retê-la mais.
Ok? Não. Tinha de ser entregue outra vez. Sim, senhor. Pelo preço que foi pago. O meu filho podia chegar lá e dizer: eu quero o terreno do meu pai. E aqui estão os 25 mil. O preço pelo qual foi pago. Aqui está. E ele tinha de largar aquela propriedade. Apesar de ter estado ali como dono legal durante todo aquele tempo, apesar de estar ali como dono, como proprietário daquela terra, apesar de ter cultivado, construído, feito o que ele quisesse naquela terra, ainda assim, quando viesse este parente próximo, ele tinha de largar aquela propriedade. Tinha de deixar ir. Agora, está certo, porque isso foi uma lei. Nós somos o sal da terra. Amém? Deus deu-a aos seus filhos. Amém? O milénio e o novo céu e nova terra tem de ser aqui. Porque apesar desta propriedade ter sido perdida, segundo as leis, ela foi dada lá no princípio a Adão, a Eva, ao homem e às suas descendências. Amém? Então, ainda que Satanás tomasse a propriedade desta terra, e ele agora é o Deus deste mundo, e ele cultiva a semente que ele quer, e ele colhe os frutos que ele quer, e ele constrói e destrói aquilo que lhe apetece, ainda assim, esta terra terá de ser devolvida ao herdeiro, ao proprietário do início. A única coisa foi que teve de vir um parente próximo. Amém? Para pagar o preço. Quando esse parente próximo vier e pagar o preço e mostrar e tomar da destra daquele, como nós lemos, daquele que está centrado sobre o trono e tomar o livro e desatar os seus selos, aí então este proprietário vai ter de largar, como o exemplo que o profeta está a dar. Ele vai ter de largar. Adão, o nosso pai, perdeu a propriedade para Satanás. A terra foi-lhe dada, ele tinha domínio sobre os animais e ele tinha a vida eterna. E tudo isso foi perdido. Mas onde é que isso volta? Para o proprietário correto. Deus que o fez. Não admira que João disse que tivesse chorado amargamente porque não conseguiu encontrar nenhum homem que fosse digno de redimir. Amém? O homem tem de ser digno. Agora, ele nunca colocou os anjos em descrédito. Lembre-se, esta terra não foi dada aos anjos, ok? É a herança do homem, ok? A herança do homem. Gabriel era digno, claro. Outra pessoa qualquer, se calhar, era digna. Miguel, talvez fosse digno disso, de tomar o livro. Mas não havia nenhum homem digno, veja. E João chorou alto e bom som. Lembre-se, ele ainda não tinha visto Cristo até esta altura, no capítulo 5. Ele ainda não o tinha visto. Ele tinha visto o céu, os anjos, o trono, no capítulo 4. Ele tinha visto agora o livro selado com 7 selos, no capítulo 5. Ele estava sentado no trono, ali no trono de Deus. Ele estava dentro do santuário. Ele ainda não tinha sido visto até esta altura, por isso João esperava ver um leão, quando foi dito no versículo 5, eis aqui o leão da tribo de Judá, não chores, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele esperava ver um leão e ele olha e vê um cordeiro. Agora, diz o profeta, no Velho Testamento, quando um homem ia proclamar aquilo que era seu, o que é que ele fazia? Ele levava um ancião, 10 anciãos, e ia até à porta e introduzia, apresentava aquilo que ele ia fazer para redimir aquilo que tinha sido perdido. Esta era a lei do Levítico, era assim que se fazia. Ele dizia quem ele era, ele levava a sua testemunha, ele via que não havia mais ninguém próximo, não havia mais nenhum redentor próximo, não havia mais nenhum parente próximo, e ele então dizia, eu vim aqui para redimir isto, e isto me pertence, e eu agora vou pagar o preço e vou tomar a minha posse. Amém? E nós vimos que Boaz fez tudo direitinho, cumpriu esta lei direitinha. Ele foi, chegou à porta da cidade,
perante os anciãos da cidade, levou as suas testemunhas, perguntou ao parente próximo se ele queria redimir, ele não queria, não podia, não era a obra para ele fazer. Ele então disse, eu vou redimir Noemi e aquilo que Noemi trouxe da terra de Moab, Ruth, e vou tomar como minha posse. E tomou Ruth como sua esposa. Amém? Ora, e esta cena em Apocalipse capítulo 5 é exatamente a mesma coisa. Amém? O cordeiro vem, ele vai perante os anciãos à porta da cidade e ele vai, pergunta ao parente próximo, ao redentor mais próximo, que seria Satanás, por causa do corpo onde nós estamos. Ele não pode, porque ele está cheio de pecado. E então ele diz, ele toma para si a sua posse e ele, perante os anciãos, e dá o testemunho, eu vou tomar para mim agora a igreja e toda aquela posse que foi perdida. Amém? Amém, glória a Deus. Ruth, a decidir. Ela decidiu, quando tomou a sua decisão de seguir Noemi ou não, voltar à terra. Tal como a igreja, Ruth depois a servir. Quando ela foi apanhar as espigas no campo. Ruth a descansar. Isso é o que Ruth está a fazer agora, à igreja. O descanso, o Espírito Santo. Agora, no céu, agora, Apocalipse capítulo 5, Ruth com o seu galardão, a sua recompensa. É por isso que os santos de Deus não passam por juízo. Amém? Porque quando nós vamos no rapto e quando nós chegamos para a ceia das bodas, a única coisa que se faz é a recompensa. Amém? Agora, isto é Deus e você vai para Ele. Ele podia apenas aparecer assim e toda a gente acreditava em Deus. Mas a fé seria vazia. Amém? A fé seria vazia. Nós não teríamos de ter fé. Certo? Não era preciso fé. Não existiria fé. Isso vai ser no milénio. Mas agora, Ele está a chamar e está a tentar ver aqueles. Parece misterioso, parece obscuro, você não sabe como é que há de fazer isso, mas pela fé nós queremos, diz o profeta. Pela fé. Se toda a gente no mundo fosse cristã, diz o profeta, ele pergunta. Ora, nós não precisávamos mais de fé. Não seria preciso fé. A fé é a coisa pela qual nós somos salvos. É a fé. É por essa razão que tem de haver alguém que discorde disso, para que nós possamos pôr em prática a fé. Entende agora? Então, se Deus lá no princípio tinha de mostrar o seu atributo de Salvador, automaticamente teria de haver pessoas que se perdessem, mas automaticamente teria de haver pessoas que também não fossem salvas. Porquê? Porque se nós estivéssemos aqui, ainda que perdidos, mas todos fossem cristãos, não haveria fé. Ok? Então é preciso haver pessoas que discordem, que rebatam, que venham contra nós, que nos persigam, para a nossa fé ser posta em prática. Amém? E para que nós possamos ser salvos pela fé, porque é esse o modo que Deus salva, é pela fé. Ok? Agora, Paulo em Efésios, no capítulo 1, aquele capítulo que nos serviu de base à adoção, ele diz-nos que nós temos o penhor da nossa herança, da nossa salvação, o penhor da nossa redenção. Então, é o Espírito Santo que é o penhor da nossa redenção, certo? Redenção, não justificação, redenção. Agora, não está baseado na redenção, não é no ofício da intercessão, mas da redenção, da obra terminada. Ok? Não está baseada na justificação, como nós já vimos, não está baseada eu creio que Jesus pagou tudo e está feito. Não, é uma obra completa. A adoção é colocar-nos na posição no corpo. Amém? É tudo o processo. Ok?
Como é que se pode fazer alguma coisa a não ser que se tenha fé naquilo que se está a fazer? Tem que se ter fé, não é? E o profeta diz, acho que estamos a chegar a uma altura em que temos de saber onde estamos firmados. Okay? Temos que ter fé. Agora, esse é o meu propósito ao dizer isto à igreja aqui. É dar aos crentes fé e confiança naquilo em que eles estão firmados. Porque é a palavra do Senhor. Amém? É aquilo em que eles estão firmados. O profeta está a dizer, eu estou a tentar dar confiança com todas estas coisas que eu estou a falar, que eu estou a trazer. Eu estou a tentar apenas dar confiança à igreja, ao ver a palavra ser aberta, dar-lhes confiança de que realmente estão fundados no fundamento certo. Amém? Nós fomos selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção, e esse é o selo de Deus de aprovação. Esse é o selo de que Deus olhou para nós e viu que nós realmente estávamos aptos, estávamos prontos, como no processo da adoção. Nós passamos pelo tutor, pelo instrutor que nos ensinou os rudimentos e a forma de comportar, até que o pai de família chega e diz àquele tutor, já está pronto, já está apto para se tomar a posição de filho. Amém? O mesmo que o revisor que olha para as mercadorias e vê que está tudo bem acomodado, está tudo na quantidade certa, bem catalogado, ele coloca o selo naquela mercadoria. E ela agora só pode ser aberta no seu destino final. Ok? Então, é o selo, o Espírito Santo é o selo da aprovação de que tudo porque Cristo morreu agora pertence-nos. É Deus a dizer, eu te recebi agora, eu te dei este selo de que tu estás à espera daquela altura, até à nossa redenção completa, amém, plena. Amém? E é isso que é aí que nós já temos sido parcialmente redimidos na nossa alma. Amém? Esperamos a redenção completa. Ok? Apocalipse capítulo 5, nós vimos o versículo 5. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora, repara aqui, era um cordeiro redentor, como o primeiro. Deus nunca pode mudar, ok? Não era um bezerro, não. Era a obra da redenção. Era um cordeiro, ok? Amém. O primeiro redentor era um cordeiro. No jardim do Éden foi um cordeiro que Deus ofereceu. Viu? Amém? E aqui está novamente, até em Apocalipse, novamente um cordeiro. Para redimir o quê? A condição caída. Amém? A condição perdida. A herança perdida de uma raça perdida de pessoas. Um cordeiro volta para redimir. Como lá no princípio, para nos redimir. O que é que nós temos, o que é que nós tínhamos no princípio? Vida eterna, certo? Nós éramos herdeiros do mundo. Amém? A terra tinha sido dada aos humanos. A terra tinha-lhes sido dada. Nós tínhamos vida. Nunca tínhamos de morrer. Nunca tínhamos de estar doentes. Nunca tínhamos de envelhecer. Nunca tínhamos preocupações. Não havia funerais, não havia cemitérios, não havia mal nenhum, não havia morte, não havia cabelos brancos, ombros caídos, não havia pranto, não havia choro. Amém? Tínhamos vida eterna. Tínhamos a jurisprudência sobre toda a terra. Éramos donos, éramos senhores de toda a terra. Nós éramos apenas um Deus. É isso, na terra.
Deus na terra. Amém? Andávamos e se esta árvore não se parecia bem aqui, então dizíamos, arranca-te e coloca-te ali. E era assim. Os ventos estavam a soprar e nós não queremos que os ventos soprassem. Paz, acalma-te. E eles acalmavam-se. Amém? E o que é que Ele veio fazer, Cristo? Redimir tudo isso para nós novamente. Toda essa posse, toda essa herança para nós novamente. Trazê-la a nós novamente. E então, o que é que nós vamos fazer? Que obras é que nós vamos produzir quando a nossa completa possessão chegar? Quando toda essa herança nos chegar à mão? O que é que nós vamos fazer? O que é que vamos ser capazes de fazer então? Amém? Todas estas obras. Amém? A natureza geme e nós gememos com ela, certo? A natureza espera aquilo que nós já falamos na adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Amém? É isso que a natureza está à espera. Porque a natureza, lembre-se, foi amaldiçoada também. A terra foi amaldiçoada na queda no Jardim do Éden. Amém? Que a terra produza espinhos, produza cardos. Claro, isso é no natural e é no espiritual também. Amém? Quando o seu dono foi amaldiçoado, a forma de vida mais alta, ora a natureza caiu com a forma de vida mais alta. Amém? Ora, que culpa é que os animaizinhos tiveram? Eram formas de vida mais baixas. E se a terra e os seus donos caíram, esses seres caíram também. Amém? Agora, há quatro estações, há 4 junções em Ruth e Boaz. Ora, ela teve de decidir, e este é o processo da adoção. Ela teve de decidir se ia para esta terra ou não, com Naomi. Ela teve de tomar a sua decisão, como nós vimos a semana passada. E depois, quando ela chegou ali, ela teve que servir no campo de Boaz, ali descalça, a apanhar as espigas que sobravam, a servir. E depois, ela achou graça aos olhos de Boaz. E depois ela teve de esperar até que Boaz fizesse a obra de redenção, para tomar tudo de volta, tudo o que Naomi tinha perdido, para trazer Ruth, a Moabita. E depois é Ruth recompensada. A Ruth teve a mesma coisa. O que é que os Moabitas diriam para ela quando ela atravessou para Israel para um grupo de fanáticos? Quando ela tomou essa decisão, ela atravessou para uma nova terra. Amém? Agora, a seguir o que ela teve de fazer? Teve de trabalhar. Amém? Tornou-se uma legalista, diz o profeta. Amém? Teve de trabalhar para a sua própria salvação, com medo e temor. Como nós fizemos. E quando Ruth estava a descansar, é um tipo da igreja que descansa nas promessas de Deus. Amém? Nós temos o penhor agora da nossa salvação. Certo? Cristo aceitou-nos, não há forma de nos afastarmos agora. E depois, o que é que a Ruth a seguir fez? O que é que lhe aconteceu? Foi recompensada. Amém? Foi o que aconteceu à igreja. Uma recompensa em cada era. Lembra-se? Ao que vencer, lhe darei isto. Ao que vencer, lhe darei aquilo. Amém? Uma recompensa para cada uma destas eras. Entrou na justificação com Lutero, entrou na santificação com Wesley, entrou no batismo do Espírito Santo nos últimos dias e agora descansa com o penhor da nossa herança. Amém? Então nós sabemos, quando isso acontece, nós sabemos que algo aconteceu em nós. E isso, como nós temos visto, é o penhor, ou seja, é a prova, é a garantia, amém? De que nós vamos estar lá quando Ele vier buscar a noiva. Amém? E quando Jesus veio, quem é que Ele veio redimir? Amém? Quem é que Ele veio buscar? Israel. O que é que Ele fez ao tomar Israel? Ele arranjou para si uma noiva também. Uma noiva gentia. Claro. Quando Ele tomou para si Israel, como Boaz quando tomou Naomi. Ele foi para os seus, certo? Jesus foi para os seus. E os seus não o receberam. E o que é que Ele fez? Qual foi a primeira coisa que Ele fez? Redimir os seus.
E a igreja gentia é apenas uma irmã para essa mulher, para a igreja israelita. Claro, assim ele tinha de redimir Israel para ir buscar os seus. Ele tinha de redimir Naomi para ir buscar Ruth, a sua noiva. Os anciãos no versículo 5, estavam certos quando disseram a Isaí um cordeiro. Mas quando ele olhou, ele viu um leão. Amém? Porque já estávamos então nesta parte do juízo, o leão da tribo de Judá. Era um leão em vez de um cordeiro. Mas então, o que é que era isso? A sua obra de mediação estava terminada. Parou de ser mediador. Parou de ser um mediador no fim da era da igreja. Certo? Para se tornar o leão da tribo de Judá. Agora lembre-se, quando um homem ia redimir, não se esqueça, quando um homem ia redimir, ele levava homens com ele. E ia às portas da cidade, trazia os anciãos e lá anunciava ao seu povo que estava ali. Então, o que é que ele fez? Ele foi para a porta e disse: eu estou aqui para reclamar para mim mesmo, para me afirmar como redentor, parente para esta herança. Estou aqui para me dar a conhecer perante os anciãos da cidade. Amém? Sabe quem eram os anciãos da cidade? Eram estes anciãos que estavam aqui, os 24 anciãos. 12 apóstolos, 12 líderes das tribos de Israel. Amém? Agora, por um momento, queria que olhássemos com alguma atenção para esta escritura em que diz que realmente ele disseram-lhe vinha o leão da tribo de Judá, ele olhou, viu um cordeiro e depois o cordeiro tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Eu queria que víssemos o grande mistério que aqui está por um momento. O profeta diz, esta é uma escritura favorita para os trinitarianos, porque eles acham que prova que há mais do que uma pessoa na divindade. O cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Eles acham que isto prova essa teoria. Agora, de facto, diz o profeta, estes versículos, se forem isolados, parecem provar isso. Então o cordeiro vem e toma o livro do que está assentado no trono. Repare, diz o profeta, eu disse isolados, assim com letra maiúscula aqui. No entanto, vamos atrás. Isto está numa sequência do tempo. Terminam as eras, João sobe ao céu e depois acontece isto. Ora, no capítulo anterior, Apocalipse 4, diz: fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E mais à frente diz, quando os animais davam glória, honra, ações de graças ao que está sentado sobre o trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, diz a Escritura, e por tua vontade são e foram criadas. Repare, no versículo 2 diz um, não diz dois, não diz três, diz um sentado sobre o trono. Ok? No versículo 3 diz ele, não diz eles. Ele parecia como uma pedra de sardónica e de jaspe. Ele, um. Ok? No versículo 9 diz que estes animais deram honra a ele, não deram a eles. Amém? No versículo 10 diz que os anciãos se prostraram perante ele, não foi perante eles. Amém? No versículo 11 diz que eles clamaram, tu és digno, Senhor, não disse senhores. Amém? Também no versículo 11 diz que aquele sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1, 3. A Bíblia diz, ele criou todas as coisas pela palavra. Amém? Que é Jeová, Espírito, Deus do Velho Testamento. Mas, diz o profeta, não vamos parar aqui. Vamos ler Apocalipse 3, capítulo 21. Versículo 21. Isto é da carta à era de Laodiceia. E olha a recompensa desta era. Olha o que diz.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem é que está a falar aqui? É Jesus, amém? Jesus está a falar a João. Está a falar aos anjos, ao anjo da era, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo de Laodiceia, etc. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ora, este é ele e o Pai ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que é isto. Repare que, de acordo com Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está assentado com o Pai. Ok? Como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Ele está assentado com o Pai. O Espírito em Paulo, esse Espírito é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito de profecia pelo qual a palavra vem, diz que ele está assentado à destra de Deus. É o que Paulo diz, à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele só viu ok? Sobre o trono. E não foi até Apocalipse 5 que nós lemos, não foi até ali, que vem depois de Apocalipse 4, no tempo. Não é? Então, João sobe, vê o trono, vê e depois então, só em Apocalipse 5, é que nós vemos o Cordeiro a tomar o livro daquele que está assentado sobre o trono. Amém? Como está indicado em Apocalipse que nós lemos. O que é isto? É o mistério de um Deus. Amém? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, veio de Deus, manifestou-se em carne, ok? Morreu, ressuscitou, voltou para o seio do Pai. E como João disse, o unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou, ele o manifestou, ele o mostrou ao mundo, a Deus, certo? Agora, João 1,18, é esta escritura. E era agora o tempo para que Deus, o Messias, voltasse para reclamar para si a sua noiva e depois lhe apresentasse, se desse a conhecer a Israel. Assim nós vemos Deus novamente a dar um passo em frente para assumir uma relação física com o homem como filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? O noivo da igreja, da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um Deus a manifestar os seus ofícios e títulos, os seus três ofícios, os seus três títulos. Amém? Ele, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, na mesma Escritura. Amém? Na mesma porção de Escritura. No mesmo tempo. Amém? Então, como é que nós nos podemos perder? Isso não é possível. Não é possível. Porque nós fomos selados até ao dia da redenção. Amém? Como o revisor, estamos selados e só quando o Apocalipse 5 chegar completamente à manifestação é que nós vamos ver a nossa completa redenção. Amém? O nosso corpo está transformado, ele tomou para si a plena posse da herança. Até lá, nenhum dos que está lá escrito no livro se pode perder. Certo? Nenhum. Não se pode. Fique no estado em que está. Isso apenas mostra que você não o tinha no princípio. Mas se você é um filho de Deus, o adorador, uma vez, como nós vimos no princípio do nosso estudo, o adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência de pecado. Amém? E essa é a adoção, diz Hebreus. É verdade. Agora, não se pode ser cristão, nem se pode ter o Espírito Santo e ir e viver como o mundo. Então, se está a ouvir algo que é falso, algures, o demónio, o diabo, não está a deixar respirar. Agora lembre-se, no Velho Testamento, se o homem perdia a sua herança e viesse um vagabundo, viesse alguém e tomava a sua terra, ele não a podia ter mais do que um certo espaço de tempo, 50 anos. Era a lei do Levítico. Não podia ter mais. Após 50 anos, vinha o ano do jubileu.
Amém? E depois o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo tinha de voltar ao seu princípio original novamente. Certo? Agora, todos os escravos, eles podiam largar a enxada, como nós cantamos hoje, e podiam voltar para a sua terra. Amém? Agora, eles voltavam para o princípio original. Se um homem estivesse a puxar o arado no campo e soasse a trombeta do jubileu e ele ouvia, ele largava aquele arado, ele largava aquela enxada e dizia: eu não sou mais escravo, eu estou livre, eu vou voltar para casa, para a minha família. Tudo era devolvido nestes 50 anos. Então, se um vagabundo tivesse tomado posse, aquilo, por exemplo, o que se chama uso capião, então ele tomava posse daquilo, ficava lá, habitava lá, agora tinha de ser devolvido ao dono original. Ele tinha de sair daquela terra. Porquê? Porque o proprietário legal, o dono legal, estava a voltar por causa do jubileu. Estava a voltar para tomar aquilo que ele tinha perdido. E ele tinha de largar aquilo, era a lei. Amém? Aleluia. Um destes dias, os reinos deste mundo vão cair. E os proprietários legais virão um dia destes. E eles virão. Agora, houve um tempo em que isso esteve em disputa. Ok? Porquê? Porque passado 40 dias, Jesus subiu ao céu. Então isto ficou aqui um tempo em que a propriedade ficou em disputa. Desde o princípio, desde o primeiro dia, até à purificação do santuário, ou Cristo foi ao Calvário, houve 40 dias até a ascensão. A Bíblia diz. Isto esteve em debate. Será que o grupo de Satanás ia tomar posse? E diziam que ele não tinha ressuscitado dos mortos? Amém? Surgiu um boato, a Bíblia fala, que os discípulos tinham vindo de noite, tinham tomado o corpo de Cristo e agora andavam a espalhar que ele era o Messias, tinha ressuscitado. Então isto estava em debate. E começaram a proclamar e a dizer, a mandar para fora que os discípulos o tinham roubado durante a noite. Mas, ao dia 50, ao dia do jubileu, foi o dia do Pentecostes. Amém? E o proprietário legal veio no meio deles, aleluia, e mostrou que não era nenhuma organização, que eles estavam cheios do Espírito Santo. O preço da garantia, o dinheiro para a garantia de Deus para a sua igreja estava ali. E não seria controlado por nenhuma organização. E assim por diante. Ele não a pôde reter mais do que 50 dias, Satanás. Amém? Leia em Levítico a lei ali. Tinha de voltar para as mãos do proprietário original passados 50 anos. Todos nós sabemos isso. E então, nesse tempo de disputa, nesses 50 dias, ao fim desse tempo, o que é que aconteceu? Satanás teve de largar. Mas o que é que isso representou para a igreja? Representou que o preço da garantia tinha sido pago. O penhor da herança da salvação tinha sido pago. Amém? E o que é que isso representa para a igreja? Agora tinha descido o Espírito Santo. Amém? Eles não ficaram órfãos. Amém? Eles não ficaram sem pai. Eles não ficaram sem herança. Eles não ficaram sem propriedade. A garantia está na nossa mão. Amém? A garantia que nos vai levar novamente a tomar posse de toda esta terra. Amém? Habitar numa terra sem morte, sem doença, sem enfermidade, sem choro, sem pranto, sem dor. A garantia foi dada na nossa mão. Amém? Não vai haver mais cabelos brancos, mais consultas no dentista, não vai haver mais carecas, vai ser um mundo sem carecas, sem velhinhos. Amém? Porquê? Porque essa é a promessa. A promessa está na nossa mão. Amém? Deus abençoe. Palmas para Jesus. Amém? Amém? Este foi o estudo da adoção. Amém? Estamos a terminar agora o estudo da adoção. Nós vimos que a adoção é um processo. É um processo
desde o dia em que Deus nos chamou até ao dia em que Ele nos vai levar para a nossa herança. Amém? É um processo em que Ele nos faz passar por um tempo de prova. Ele leva-nos a uma decisão, não é? Ele leva-nos a decidir. Nós queremos ir para Cristo ou não. Ele dá-nos essa escolha, Ele dá-nos esse livre-arbítrio. Embora Ele já saiba quem é que vai entrar ou não. Amém? Ele leva-nos a decidir. Nós decidimos seguir o caminho de Cristo. Ora, então é tempo de servir, é tempo de trabalhar. Amém? E depois o Espírito Santo vai ter com o Pai e diz: acho que realmente esse filho está pronto, está maduro, está pronto a tomar a sua posição, está pronto a tomar o seu nome a ser escrito na herança, no testamento, está lá agora escrito o seu nome. Ele é digno de tomar o nome do Pai, ele é digno de ser proprietário dessa herança, ele é digno de tomar posse, ele tem responsabilidade para assinar em nome do Pai, porque a herança também lhe pertence a ele. O seu nome é tão bom como o nome do seu Pai. Amém? O seu nome vale tanto como o nome do seu pai. E agora esse filho é colocado na adoção. É trazido a essa cerimónia, é recebido na família como digno, como proprietário, como herdeiro. Amém? E agora resta apenas recebermos a nossa recompensa. Amém? Vamos ficar de pé. Podem vir os músicos? Amém? Vamos orar? O penhor da nossa herança está aqui, amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora agradecer, Senhor, por este serviço, Pai, e por Tu nos teres colocado na nossa mão esse penhor da nossa herança, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por Tu nos teres confiado em nós, Senhor, e por Tu nos teres chamado, Pai, a este momento, Senhor. Tu nos teres chamado a esta verdade, Pai. Nós confiamos, Senhor, que está algo já aí à frente no caminho, Senhor, para nós. É lá que nós temos os nossos olhos colocados, Pai. Não é aqui ao lado, olhando, Pai, para as necessidades que nos rodeiam, para os problemas que nos rodeiam, mas nós temos os nossos olhos colocados na recompensa. Nós neste momento descansamos, o Espírito está aqui, descansamos esperando a nossa completa redenção, a nossa total redenção, a redenção do nosso corpo. Nós descansamos, temos a garantia já da nossa herança, descansamos esperando a nossa recompensa, Pai, que sabemos que está guardada para nós. Senhor, damos-te graças por isso, Pai, por Tu nos teres protegido até aqui, por nada nos ter faltado, Senhor, e confiamos, Senhor, que Tu tens para nós essa herança já guardada, Pai, e que nenhum de nós se perderá, nenhum de nós, ainda que tropece com o seu pé em pedra, Senhor, nós sabemos que, como a Escritura fala, que Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, Senhor, Tu pagaste o preço. Amém. Tu pagaste, Senhor, o preço, e nenhum de nós se vai perder, Senhor. Nós damos-te graças, Pai, por Tu teres confiado em nós, Pai, e por nós estarmos agora plenos das nossas capacidades, plenos para usarmos o Teu nome, para manejar a palavra, para ter acesso aos mistérios, para ter acesso a essa herança, Pai. Senhor, agradecemos, Pai, por Tu nos teres chamado a sermos filhos, a sermos filhas,
por Tu nos teres colocado nessa posição da adoção de filhos, Pai. Foi pelo Espírito Santo, Senhor. Agradecemos por nos ser permitido agora, Pai, ter acesso a estas maravilhas, a estes milagres, Pai. Por termos acesso, Pai, a tudo aquilo que Te pertence, Senhor. E confiamos, Pai, que nenhum de nós vai falhar em tomar posse da sua herança. Nenhum de nós vai falhar em tomar posse das Tuas promessas, Pai. Porque queremos, Senhor, que aquilo para que Tu nos chamaste é grande, é imensurável, é incontável, é inefável. Senhor, que a nossa fé possa estar firme para suportar todo o descrédito, todas as astutas ciladas do inimigo, para que possamos permanecer firmes até ao dia em que essa plena redenção vier, Senhor. Agradecemos agora, Pai, tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos todo o nosso futuro, todos aqueles com quem nós vamos ter que tratar, todos aqueles com quem nos vamos relacionar, Senhor. Colocamos isso nas Tuas mãos, Pai. Agradecemos por nos ter sido permitido vir à Tua casa hoje, Pai. Agradecemos por termos sido chamados a vir à Tua casa hoje, Pai. Obrigado, Senhor. Damos-Te graças por isso, Pai. Queremos, Senhor, que toda a necessidade do nosso coração nos será agora dada, Pai. Ainda não estamos no tempo da plena recompensa, mas já aqui usufruímos dos frutos da Tua promessa, Pai. Nós damos graças, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.